2. Que bom, irmãos, poder estar reunidos, cantar as doutrinas, a sã doutrina. A carta de Paulo fala sobre sã doutrina como um antídoto. Eu gosto da palavra do Augusto Nicodemos, que diz: se você quer expulsar o diabo da igreja, explique a sã doutrina. Que privilégio estudar a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 3. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3, até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera ou medita o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, ou como bandido, né? Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. E ele termina agora com um cântico, que vai do verso 1 ao 13. O que nós vamos ler agora é uma canção que nossos irmãos cantavam na igreja primitiva. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Talvez alguns de vocês tenham visto o caso de um japonês chamado Hiro Onoda, que na guerra de 1944, na Segunda Guerra Mundial, ele foi enviado às Filipinas com uma tropa. E em 1945 a guerra acabou. As bombas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, mas esse japonês não ficou sabendo disso. Ele estava nas Filipinas. E começaram as notícias de que a guerra tinha acabado, mas ele se recusou a acreditar. Porque ele recebeu um papel por escrito, claro, do seu comandante, dizendo: demore o que for, 2, 3, 10 anos, eu volto para buscar vocês. E a guerra acabou, e aviões passaram jogando panfletos para resgatar os últimos soldados. Ele viu o panfleto, mas não acreditou que a guerra tinha acabado. Foi publicado um jornal, ele viu o jornal, mas ele não acreditou que a guerra tinha acabado. Ele achou que era uma estratégia dos Estados Unidos para ele pensar que a guerra tinha acabado. Ele via as pessoas andando normais na rua, mas ele não acreditou que a guerra tinha acabado. E ele passou 30 anos escondido na floresta das Filipinas, se protegendo da guerra, sem saber que a guerra tinha acabado. Interessante que um jovem estudante, em 1974, ele foi até Filipinas fazer a aventura e ouviu falar da fama desse soldado, e ele foi atrás de encontrar um panda, mas encontrou o soldado. E ele explicou para o soldado: olha, a guerra já acabou em 1945. Explicou com argumentos, mas o soldado disse: não, eu só vou sair daqui se o meu comandante vier aqui me buscar. E a história diz que esse jovem foi até o Japão, entrou em contato com esse comandante, que já era um velho aposentado, e trabalhava inclusive numa livraria, e eles conseguiram levar esse comandante até lá, e o comandante conversou pessoalmente com esse soldado. Esse soldado ainda chegou a viver um tempo aqui no Brasil, em São Paulo, viveu no Rio Grande do Sul também, e em 2014 agora ele faleceu, aos 91 anos de idade. Incrível, né? Ele ficou 30 anos
30 anos da sua vida. Ele diz, inclusive, que ficou revoltado com toda a situação ao pensar tanto tempo que perdeu, escondendo-se de inimigos que nem mesmo existiam. E em nota, ele falou o seguinte aos jornais: eu me senti um tolo, eu senti que tudo à minha volta estava negro, como uma tempestade. Vocês perceberam a semelhança deste soldado com o cristão? Nós também somos soldados. São diversas passagens da Bíblia nos convocando à luta, diversas figuras de guerra. Paulo mesmo usa três vezes o verbo combate o bom combate. Nós também recebemos uma promessa por escrito. Nosso comandante disse: eu vou voltar. Amém? E a guerra já acabou. A guerra já acabou porque nosso comandante na cruz falou: está consumado. Acabou a guerra. Eu venci a morte e o inferno. Eu venci. Mas tem uma diferença que você deve ter notado. A guerra acabou, mas a luta e a batalha, o combate, não acabou. Você sabe disso. Faz sentido para você isso? A guerra acabou, mas o combate continua. Faz sentido quando a gente entende o propósito desse combate. Nós combatemos não para ir para o céu. Se a gente combater para ir para o céu, não faz sentido. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai preparar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Vocês não vão lutar por causa disso, para ir para o céu. Faz sentido quando a gente entende que a gente não está lutando contra o diabo, porque ele já foi vencido na cruz. No meio evangélico tem muita gente morrendo de medo com o diabo, do diabo, dizendo que não vai fazer certas coisas para não dar legalidade ao diabo. E vira uma doutrina de legalidade. E aí, se a pessoa pega uma gripe, ela fica pensando: será que eu dei uma legalidade porque eu estou gripado hoje? Para com isso, por favor. Para que então a gente luta? A gente luta, irmãos, para nos manter firmes e vigilantes e cada vez mais dependentes da graça de Deus. A luta impõe a você uma vigilância, que quando você está distraído, de férias, no McDonald's, você não tem essa vigilância. E eu não sou contra você viajar e passear. A Bíblia não é contra, melhor. O propósito da luta, você sabe bem, a postura de quem luta, ela é contrária à inclinação do mundo e à inclinação da carne. Pare de fazer força que você vai entender o que eu estou falando. Quando você para de lutar, tudo que é tranqueira nasce. O mato nasce num jardim florido quando você para de cultivar, adubar, regar e cuidar do seu jardim. Nós somos convidados para a luta, porque o propósito da luta é nos envolver, a nossa mente e coração, nas coisas lá do alto. Nosso coração que insiste em viver distraído. E, por favor, deixe eu lembrar você. Coisas lá do alto não é aquelas coisas que você tem que ficar pensando e deixar de pagar as contas e trabalhar. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto. Eu vou fazer até um retiro. Seria muito bom você fazer um retiro, mas não é a condição para você buscar as coisas lá do alto. Coisas lá do alto você busca, por exemplo, quando compra uma casa nova. Você não quer uma casa, tijolo. Você quer o quê? Um ambiente novo para a sua família, para você desfrutar de quê? Das coisas lá do alto. Quais são as coisas lá do alto? Alegria, paz, harmonia, união. Tudo é coisa lá do alto. Tudo que tem valor é coisa lá do alto. Então, não estamos falando aqui, aliene-se para buscar as coisas lá do alto. A palavra de Deus nos ensina a, em todas as coisas, buscar as coisas lá do alto. Focar nas coisas lá do alto. É por isso que eu preciso lutar. Porque se eu não lutar, pode ficar tranquilo, eu não vou focar. Enfim, o propósito da luta é nos treinar para o dia em que a gente vai ver nosso general face a face. Aleluia. Esta é a promessa da palavra de Deus. O veremos face a face, como ele é. E Paulo, meus irmãos, escreve 2 cartas para Timóteo, porque ele ouviu falar que Timóteo estava sendo intimidado. Timóteo, um jovem de 35 anos aproximadamente, numa cidade cheia de homens religiosos, sagazes, homens que tinham mania por discussões,
homens que ficavam desprezando o pastorado de Timóteo. Paulo ouviu falar que Timóteo estava sendo intimidado, e pior do que isso, Timóteo estava querendo fazer o jogo dessas pessoas, querendo entrar na onda, discutir também, provar quem tem mais argumentos, provar quem sabe mais de Bíblia. Timóteo estava cedendo a isso. Paulo ouve falar disso e escreve a primeira carta, quando está preso em Roma. Depois de um tempo, Paulo é solto, mas ele é preso novamente por Nero, e agora a prisão é final. Ele está esperando só ser decapitado agora. E nesta segunda prisão, onde ele espera ser decapitado, ele escreve a segunda carta que a gente leu aqui. Observe. Paulo escreve para lembrar Timóteo que ele está no combate. 2 vezes ele fala, combate o bom combate, capítulo 1, verso 18. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, capítulo 6, verso 12, da primeira carta. E por último ele diz, combati o bom combate, segunda carta, capítulo 4, verso 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Perceberam? Combate é para me envolver, para eu amar a vinda. Combati o bom combate, e agora a coroa me é reservada, não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. O combate nos envolve, a gente aguardar a vinda bendita, a manifestação bendita. Essa palavra Paulo usa aqui nas cartas, a bendita manifestação do nosso Senhor. Mas deixa-me rapidamente explicar como é que começou essa história entre Paulo e Timóteo. Se você lembra do capítulo 16 de Atos, na segunda viagem de Paulo, ele conhece Timóteo. Timóteo é um jovem de 18 anos, mais ou menos, 17 para 18 anos. A mãe dele é judia, crente. A avó também. Mas o pai é grego. Não se fala do pai dele, apenas que ele tem um pai grego. Provavelmente por isso ele não foi circuncidado como judeu. Paulo teve que fazer isso em Timóteo. E o impressionante é que todo mundo, quando viu Paulo chegar na cidade de Derbe, Listra, que era a cidade natural de Timóteo, disse, Paulo, você tem que conhecer esse jovem. Ele é fantástico. Ele é um jovem muito dedicado nas coisas de Deus. Você tem que conhecer ele. E quando Paulo conheceu, o que ele fez? Timóteo, vamos comigo. Vamos fazer parte da minha equipe missionária. Um jovem com 18 anos de idade. Vamos fazer parte. Aí foi Paulo, Silas e Timóteo. E durante 15 anos, Paulo fez as suas viagens missionárias com Timóteo. Durante 15 anos. Olha o que seminário Timóteo fez. 15 anos de seminário com o apóstolo Paulo. E agora, Paulo deixa Timóteo. Eles estão na cidade de Éfeso e Paulo diz, olha, fica aqui nessa cidade. Eu quero que você coloque em ordem essa igreja. Eu quero que você pastoreie essa igreja, Timóteo. Timóteo, com 35 anos, mais ou menos. Ele tinha o dever. Esse dever fica muito claro, se você puder voltar comigo. Capítulo 1, verso 3, na primeira carta. Primeira carta, capítulo 1, verso 3, ele diz, te roguei, permanecesses em Éfeso, está falando para Timóteo, para admoestares, está aí, certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Qual era a missão de Timóteo? Corrigir, admoestar. Além de promover eleições de presbíteros, cuidar das viúvas. Tinha viúva que não era bem viúva, que queria ser oportunista. Timóteo tinha que fazer a seleção dessas viúvas. Timóteo tinha que transmitir pessoalmente a doutrina a homens para formar a liderança da igreja. Timóteo tinha que pregar, organizar, enfim, tomar conta da igreja. Mas além de tudo isso, Timóteo tinha que lidar com gente que ficava provocando ele. Mais ou menos assim. Você está se esforçando para fazer o melhor e você ouve o comentário. Timóteo, aquele jovem lá, franzino, porque ele era franzino. Ele era doente. Ele tinha enfermidade no estômago. Vivia doente, o menino. Aquele cara franzino, ele é um fraco. Nem sabe nada da lei. E acha que sabe. A eloquência dele, zero. Oratória, zero. Pregação, fraquíssima. Timóteo não é de nada. Eram essas pessoas que estavam provocando Timóteo. E Paulo, sabendo disso, ele escreve 2 cartas para encorajar Timóteo. Encorajar. Queria que você prestasse atenção nessa palavra, encorajar, que eu quero explicar um pouco mais tarde. Mas eu quero que você me responda, por favor.
Como você encorajaria Timóteo nessa situação? Você acabou de saber que Timóteo está sozinho, tendo que lidar com esses falsos mestres, gente arrogante, como Paulo diz aqui no capítulo 3, verso 4, arrogante, enfatuada, avarenta, gente terrível, provocando Timóteo, tentando desacreditá-lo. Paulo chega a dizer, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque Timóteo estava sendo desprezado por esses homens. Como você encorajaria Timóteo? O que a gente falaria para Timóteo? Pense aí nos seus conselhos que você daria para ele. Como é que você encorajaria um homem desse? Eu acho que a gente falaria mais ou menos assim. A gente usaria alguns jargões evangélicos, né? Calma, Timóteo. Deus está no controle. Vai passar. Aguenta firme. Uma hora passa. Se não passar aqui, passa na glória. Que encorajamento bom, hein? Fica firme. Eu imagino o que é que as igrejas evangélicas falariam para Timóteo. Timóteo, Deus manda te dizer que grande é a tua vitória. Tua vitória tem sabor de mel. Eu não resisti a essa, irmão, me perdoe. Tua vitória tem sabor de mel. Deus vai te honrar. Você vai ser honrado nessa cidade, Timóteo. Todos os teus inimigos vão se calar. E todos vão saber que você é um servo de Deus. Olha só. Que palavra boa para dar para Timóteo, né? Mas o que é que Cristo diz para Timóteo? O que a gente disse para ele? O que é que Cristo disse? Olha que curioso, irmãos. Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Como um bom soldado, combate o bom combate, Timóteo. Participa, olha esse verbo. Participa do que eu já fiz, dos meus sofrimentos. É como se Cristo dissesse, por boca de Paulo, eu já venci. E eu quero que você participe comigo de uma guerra que eu já venci. Vocês já viram isso em algum lugar na Bíblia? Eu quero que você participe de uma guerra que eu já venci. Lembram como é que Deus falava com Josué? Josué, várias vezes. Esse verbo aparece lá em Josué. 8 vezes aparece. Josué, eu já entreguei a cidade nas tuas mãos. Vai lá e toma ela. Percebeu a lógica? Eu já entreguei. Você vai vencer em cima de uma vitória. Eu já entreguei, está no passado. Eu não vou entregar, eu já entreguei. Os inimigos já estão nas tuas mãos. Agora vão lá e tomem a cidade. Fantástico isso, irmãos. Fantástico. Perceberam? Cristo já venceu. Mas a gente tem a honra de lutar. Olha que coisa. Porque enquanto a gente luta, é a gente que é transformado no caráter dele. Observe a honra que ele nos dá. Você vem para a igreja ouvir que tem que lutar. Ah, pastor, a gente já luta tanto durante a semana. Eu quero é um bálsamo, eu quero é conforto. Cuidado, quem vai prometer conforto a você primeiro é o diabo. Cristo chega primeiro e oferece a cruz. O diabo sempre oferece pão fresquinho, fama e conforto e glória. Ele é especialista nisso. Cristo oferece toda a segurança do mundo, mas o foco é a cruz. Nós lutamos e ao participar dos sofrimentos, isso é que nos transforma. E à medida que lutamos, nós refletimos Cristo para o mundo. Nós nos envolvemos naquilo que Ele está fazendo. Isto é honra para nós. E não há como a gente valorizar alguma coisa que a gente não está envolvido. Nós recebemos a honra de participar da vitória do Cordeiro. Aleluia. Mas, irmãos, quando a gente se sente sozinho, seja bem honesto agora, por favor, acuado, passando por aflição, por dor, a gente pensa em Deus falando assim com a gente? Participa comigo? Você pensa nisso? Quando a gente está tímido, você já ouviu algum irmão chegar para você? Você está tímido, com medo, e algum irmão chegar para você e falar igual a Caleb falou, o povo estava com medo, ai, aquela terra tem gigantes, nós somos gafanhotos, eles vão nos esmagar, não vamos poder possuir aquela terra. Olha o que Caleb diz. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você já viu algum irmão falar assim com você? Ou quando você está aflito, ele fala assim, calma, meu irmão, vai passar. Deus está no controle. Meus irmãos, amém, Deus vai passar. Claro, Deus está no controle e vai passar. O que nós estamos aprendendo aqui é sermos encorajados. E como encorajar? A partir da palavra de Deus. Para que com o encorajamento que recebemos, possamos encorajar. E aqui eu quero explicar essa palavra.
Mas antes, lembre daquele versículo que Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. Como é que a gente entende esse versículo? Ah, pastor, eu sei como é que é isso. A gente enfrenta a aflição igual como a gente enfrenta uma tempestade, né? Uma chuva forte com trovão. A gente fica escondidinho, espera a chuva passar e passa. Não é assim? No mundo passareis por aflições, eu sei. A chuva vem, a gente passa, ela vai embora. É como se Deus estivesse dizendo para a gente: aguenta aí, fica intocado aí numa trincheira que logo, logo vai passar. E se não passar, eu vou voltar e vou levar você para o céu. Está tranquilo assim? Calma, vai passar. Esse não é o consolo de Jesus. Observe, por favor. Como é o consolo de Jesus? Por favor, lembrem. Não sejam tímidos. No meio da tempestade, os discípulos acharam que ia morrer. O que é que Jesus fez? Abraçou eles. Disse: fica aqui, fica no meu colo. Vai passar. Deixa eu te abraçar. Vem cá. Foi isso que Jesus falou? Porque vocês são tímidos? Homens de pouca fé. A Bíblia não foi escrita, irmãos, para dizer que a prova vai passar. É lógico que a prova vai passar. É a natureza dela passar. A questão e o alvo do cristão não é passar e chegar do outro lado salvo. Eu vou passar e vou chegar salvo. Vai acabar, eu vou conseguir. Essa doença vai embora, eu vou conseguir. O alvo do cristão, embora eu queira que você chegue vivo do outro lado, mas o alvo não é esse. Por favor, eu peço que seja projetado aqui a Brenda, por favor, projete 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Por favor, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Observe, meus irmãos, como Deus é enfático, que existe um alvo. O alvo não é passar. O alvo não é uma situação mais confortável do outro lado. O alvo não é acabar a luta. O alvo não é como o mundo evangélico canta: agora é só vitória, agora é só vitória. Já passei da prova, agora é só vitória. Não existe só vitória. Existe prova, prova maior e prova maior, até você ser promovido para a glória de Deus. Ah, pastor, prova maior? É, irmãos. Primeiro vem um leão para você matar. Depois vem o urso. Aí quando você achava que estava ruim, vem um gigante. Aí depois, quando você achava que estava ruim, vem Saul te perseguindo, te caçando igual um bicho. A prova nunca acaba, irmãos. O que muda é a nossa fortaleza, é a nossa alegria em Deus. Amém? Observe aí, por favor. 1 Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Deus sabe que você está sofrendo, é por um pouco. Ele mesmo há de aperfeiçoar. Ele mesmo há de firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia. Este é o objetivo. Este é o consolo do Espírito Santo. Este é o consolo, meu irmão. É isso que o Espírito Santo sopra no nosso ouvido. Ele não sopra, vai passar, vai passar. Ele sopra, você vai ser mais parecido com Cristo. Ele vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar. Ele vai te transformar. É isso que ele sopra. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele é o consolador. Ele dá testemunho de Jesus. Ele nos leva a Jesus. E é por isso que ele se chama Paracletos. Eu peço que a Brenda projete, por favor, o texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, por favor. Todos nós conhecemos esse versículo. 4 vezes aparece no Evangelho, dizendo que o Espírito Santo é nosso consolador. Essa é a primeira vez. Diz assim: Jesus orando por nós: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em primeiro lugar, se é outro, significa que veio no lugar de Jesus. Amém? É outro. Significa que o Espírito Santo vai consolar a gente da mesma forma que Jesus consolava seus discípulos. E como é que Jesus consolava seus discípulos? Botando o ombro para eles chorarem, não é assim? Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E você pode chorar aos pés de Jesus, mas vamos dar um passo além em nome de Jesus. Como é que Jesus quer encorajar a gente, irmãos? Ontem eu passei aqui, onde é que está o hospital Santa Casa da Misericórdia. Está aqui do meu lado? Está aqui. E lá tem a foto, na urgência, de Jesus carregando um homem
ferido. O bom samaritano, ele nos consola, nos pega feridos, sim. Ele coloca azeite em nossa ferida, sim. Ele chora conosco, chora. Mas como é que ele nos consola, irmãos? Ele é o outro consolador. A palavra que a gente traduz por consolador é o substantivo parakletos. Essa palavra aí que aparece, consolador. Se você for no original grego, em todas as Bíblias, tem aqui um pastor, outro pastor, para confirmar o que eu estou dizendo. A palavra é parakletos. Significa ao lado, por isso vem paramédico, ao lado do médico, paralelo, retas ao lado. Parakletos, ele está do nosso lado. Para quê? Essa palavra é bem ampla mesmo. Essa palavra significa advogado, como a gente cantou aqui, diante do trono de Deus nos céus, tem uma perfeita intercessão, porque lá eu tenho um parakletos, essa é a palavra para Cristo, é um intercessor, e de forma geral, é um ajudante, um socorrista, um assistente. Mas o sentido que as cartas que Paulo usa para parakletos, que, tanto em Atos dos Apóstolos como nas cartas, o sentido mais usado é o sentido de encorajador. Parakletos, se você quiser substituir essa palavra consolador por encorajador, você não está adulterando o texto bíblico. O Espírito Santo é nosso encorajador. Para nós, a palavra consolador é mais popular, porque quando alguém perde um ente querido, como eu escrevi no boletim, você diz o Espírito Santo vai consolar você. E a ideia é sempre alguém chorando, e a gente consolando. Mas pense na palavra encorajador e isso vai mudar agora. Observe. Lembra de José, que o apóstolo chamava de Barnabé? Por favor, Brenda, coloque, por favor, o texto de Atos, capítulo 4, verso 36. Atos 4, 36. Lembra de José? Os apóstolos olharam para ele e apelidaram ele de Barnabé. Não foi à toa isso. Não é como a gente faz um apelido. Alguma coisa ele fez que chamou a atenção dos apóstolos, e a gente sabe quem foi Barnabé, a gente canta aqui a música dele. Alguma coisa ele fez que os apóstolos disseram, este homem é um Barnabé. Que significa, o próprio texto traduz, filho da exortação. Na sua Bíblia talvez tenha escrito filho da consolação. Por quê? Porque essa palavra, da palavra parakletos, veio essa palavra exortação. Seria um derivado. Parakletos é consolador. Paraclesis é exortação ou consolação. Ficou claro aqui, irmãos? Eu não estou complicando para vocês, não. Estou. Paracletos é consolador ou encorajador. Paraclesis, que é esta palavra aí, é o encorajamento. Barnabé era filho do encorajamento. Você pode imaginar Barnabé encorajando os irmãos? Ô irmão, não fica triste não, Deus vai te dar a vitória, você não vai perder nenhum bem, você não vai perder sua vida, você vai ser exaltado, você é filho do rei. Era assim que ele consolava, irmãos. Eia, irmãos, Deus é conosco, não temeremos, ainda que os montes desfaleçam, nós somos de Cristo, nada poderá nos separar do seu amor. Isso é um encorajamento, irmãos. É por isso que ele foi chamado Barnabé. Ele era alguém que encorajava. E agora, por último, esse é o último texto que eu vou abrir, vai ficar fácil da gente entender agora melhor o livro de Atos. Atos, capítulo 9, verso 31. Por favor, Brenda. Atos, capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Que palavra conforto vocês acham que é no original? Paraclesis, na exortação. Eles caminhavam no encorajamento do Espírito Santo. A gente traduziu por conforto. Agora pensa, o Espírito Santo vem sobre você, te dá poder, lembra de Atos? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunha. A palavra testemunha é mártir. Vocês vão ser mártir. Significa o quê? Vocês vão morrer por mim. Vocês vão receber poder para morrer por mim. É isso que diz no original. Agora vem o Espírito Santo, a igreja está sofrendo e o Espírito Santo coloca, não, vem cá, eu vou te consolar. Não vai acontecer mais nada de mal com você. Não é esse o conforto do Espírito Santo.
O conforto é nos encher de coragem, para a gente ir para cima. Amém? Esse é o conforto. Quando você pensar agora em Consolador, pense nisso, em nome de Jesus. Não é o Deus, meus irmãos, desse mundo evangélico, meus irmãos, que a pessoa está com vontade de comer um pão de queijo, ele vai lá e providencia o pão de queijo, porque meu filho está com vontade de comer o pão de queijo. E eu creio que Deus pode fazer isso, meus irmãos. Mas esse não é o objetivo, não é a prova. Deus está muito mais moldando você quando te dá uma aflição do que um pão de queijo. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Ah, pastor, mas não tem conforto então? Só é lapada? Alguém já disse aqui, um irmão falou para mim que conversou com alguém, eu nem quis saber quem era, nem sei se era homem ou mulher, que falou assim, o pastor Daniel é muito duro, só prega dureza. Ô irmãos, eu quero pregar a palavra de Deus, eu espero que você seja consolado e confortado com isso. Amém? Então você diz, cadê o conforto, pastor? É claro que tem conforto, irmãos. Ele nos dá pastos verdejantes, ele é o nosso pastor, ele sabe a hora certa de nos livrar, ele sabe o que podemos suportar. Amém? Glória a Deus. Mas o seu encorajamento é maior do que qualquer alívio que eu e você possa ter. Seu encorajamento é Ele injetando a sua vida em nós, o poder do seu Espírito, se aperfeiçoando em nossa fraqueza. Aleluia. Então, aos 30 minutos de pregação, irmãos, eu peço, você me permita mostrar no texto, rapidamente, de que forma Deus encoraja seus filhos. Esta é a pergunta que esse texto que lemos responde. Vamos repetir? De que forma Deus encoraja seus filhos? Você já teve uma noção aqui. De acordo com o texto que lemos, eu não quero trazer ideias minhas, eu quero que o texto fale ao máximo, por favor. De acordo com o texto, de 3 formas. Deus nos chama para participar, Deus nos dá uma missão, e Deus nos dá a garantia da sua palavra. De que forma Deus nos encoraja? Nos chama para participar dos seus sofrimentos, nos dá uma missão, e nos dá a garantia. O que mais você precisa, irmãos? Irmão? Então, em primeiro lugar, Deus nos chama para participar do seu trabalho, do seu sofrimento. Está aí no verso 3. Veja comigo, por favor. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Isso é tão claro para Paulo que ele repete isso no capítulo, no verso 1 no verso 8 do capítulo 1. Olha só o verso 8 do capítulo 1. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Deixe-me explicar isso aqui, por favor, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que a ideia da Bíblia nunca é que você vai somar alguma coisa ao que Cristo fez por você. Você não vai somar nada. Deixa-me explicar isso. Salvação não é uma questão de soma de esforços. Cristo fez a parte dele, eu faço a minha. As duas se juntam, eu sou salvo. Esqueça isso em nome de Jesus. Salvação é uma questão de participação. Nós participamos da vitória de Cristo. Nós participamos da festa que já está pronta para nós. Não fomos nós quem arrumamos a festa. Foi o dono que arrumou e disse, venham, já está tudo pronto. Salvação é uma participação. É nós participando do sofrimento de Cristo. E pode ficar tranquilo, irmãos, porque participar do sofrimento é um privilégio só dos eleitos. Se você não é eleito, você vai ter uma vida muito confortável. E vai buscar refúgios e confortos nos pecados. Mas o eleito, ele vai participar dos sofrimentos de Cristo, não os seus, não as cabeçadas que ele dá na vida, mas os de Cristo. Você tem dúvida que os sofrimentos seus, por causa de Cristo, em nome de Cristo, você tem dúvida que esses sofrimentos vão valer a pena? E vão ser transformados em ornamentos e adornos no dia que você estiver na festa? Você tem dúvida disso? Não tenha dúvida, você não sofre em vão por Cristo. Hoje, nós agradecemos por causa dos livramentos e curas. Se não fosse Deus... É verdade, irmãos. Milhares de livramentos você vai descobrir. Milhares. Mas tem uma coisa, você sabe que Deus é surpreendente. Você agradece hoje pelos livramentos, mas naquele dia, tenha certeza, você vai agradecer por causa das provações. Você não imagina o quanto Deus cirurgicamente está tratando conosco através das provações, dos sofrimentos de Cristo. Tiago tem até uma noção disso. E ele diz assim, tenham por motivo de muita alegria o passados por várias provações. Então, salvação não é uma questão de soma.
Cristo não chamou a gente para somar. Por favor, entenda. Não é, a sua vida não é Cristo, mais saúde, mais família, mais conforto. Você tem o quê? Eu tenho Cristo. Ah, eu sinto muito. Você só tem Cristo? Pois eu tenho mais que você. Eu tenho Cristo e além de Cristo, eu tenho dinheiro, saúde, status. Então eu acho que eu sou mais rico do que você. Tem lógica isso para você? Alguém se considerar mais rico porque tem mais conforto? É o contrário, irmãos, é quanto mais consciência de que você não tem nada, embora você possa ter carro, conforto, saúde, quanto mais consciência de que você não tem nada, mas só tem Cristo, mais rico você é. Por favor, você pode ter conforto, saúde e lazer, não se sinta culpado por isso. Mas esse não vai ser a soma quando você estiver diante dele. Essas coisas não são um plus da vida cristã. Conforto, saúde e lazer não vão somar ao teu gozo celeste. De forma de que, quanto mais a gente reflete a glória de Cristo, e a gente reflete isso quando passa por sofrimentos em nome de Cristo, sobretudo isso. Quanto mais a gente reflete a sua glória, mais ricos somos. E isto não depende de saúde, conforto ou status. A vida não é uma questão de quem desfruta mais. Se Deus te deu a chance, a oportunidade de desfrutar, de viajar, de comer do bom e melhor, desfrute isso sem culpa para a glória de Deus. Mas a vida não é quem desfruta mais. Olhe para as crianças com câncer, para as crianças que estão sofrendo. O que é que elas podem desfrutar, irmãos? Se a vida consiste em momentos felizes, que vida essas crianças têm? É porque vida não consiste em desfrutar, mas vida consiste em refletir aquilo que o Cordeiro de Deus veio fazer. Amém? Irmãos, a gente tem que arrumar um outro jeito para falar uma coisa. Eu falei que a minha esposa quer dizer isso. Ela disse, cuidado quando você for fazer essa aplicação no sermão. Veja só, irmãos, a gente costuma dizer assim. Em primeiro lugar, eu quero dar graças a Deus. Mas não só graças a Deus. Não foi só graças a Deus, foi graças à equipe médica também. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, ao plano de saúde, à equipe médica. Porque se não fosse o plano de saúde, só Deus ia ficar difícil, irmão. Graças a Deus, porque fulano. Porque se não fosse fulano. Irmãos, a gente tem que arrumar outro jeito de falar isso. Porque eu entendo, você entende o que você quer dizer quando você diz isso. Mas veja só, o problema é que a gente cai. É claro que a gente é grato aos médicos, aos irmãos que nos ajudaram, mas não existe soma. Não são duas forças agindo. Então acaba que Deus virou uma peça retórica. Veja se não é. É o evangelicamente correto. A gente fala assim, em primeiro lugar, Deus, mas em segundo lugar... Veja, irmãos, não existe segundo lugar. Na verdade, a gente está dando muita bola para os médicos. É como se a gente dissesse assim, em primeiro lugar é Deus, mas em segundo vocês. Uau! Eu sou então, depois de Deus, eu sou o primeiro. Eu não estou dizendo que a gente vai ser indelicado, irmãos, mas eu quero propor uma outra maneira da gente falar isso. A gente poderia dizer, que tal? Eu quero louvar a Deus, que por meio desse plano de saúde, me deu uma bênção. Que por meio dos médicos, que por instrumentalidade. Eu sei que você quer dizer isso, mas vamos dizer mesmo. Não só queira, diga. Eu quero louvar a Deus. Não é, em primeiro lugar, eu louvo a Deus, porque me formei. Em segundo lugar, os meus pais. Não tem segundo lugar. Eu quero honrar a Deus, que por meio desta faculdade, por meio desses professores, tudo é dele. Nós cantamos aqui. Tudo é dele e para ele. Amém? Em segundo lugar, como é que Deus nos encoraja? Primeiro, eu espero que tenha ficado claro. Deus nos encoraja nos chamando para participar. Não é uma soma, é uma participação. Segundo lugar, como é que Deus nos encoraja? Nos dando uma missão. Veja aí. Paulo, ele usa 3 figuras. A partir do verso 4, ele diz como soldado. No verso 5, ele diz como atleta. E no verso 6, ele diz
como lavrador. Vocês já pensaram nessas figuras? Soldado, atleta e lavrador. Paulo manda você pensar. A palavra de Deus manda você pensar. Ela diz no verso 7 o quê? O que é que diz no verso 7? Pondera. Pondera significa medita, pensa. Então deixe-me comparar um soldado com um trabalhador, carteira assinada. Um soldado não está batendo ponto. Ele não está olhando para o relógio esperando da sexta-feira. Ele está focado. E com isso não quero dizer que você não possa esperar a sexta-feira chegar para você descansar, por favor. Ele não está ocioso no celular esperando o tempo passar. Ele está focado, ele está em guerra. Imagina um soldado na guerra, ok, irmãos? Na guerra. Ele não está ali para cumprir tabela. Ele está em plena vigilância. Está armado, mas sabe que as suas armas não vão garantir sua vida. Não vão garantir. As armas são para cingir seu corpo e suas emoções. Porque existem situações completamente fora do seu controle, mas ele está cingido, ele está preparado. Percebeu? Você já sabe o que eles têm em comum. Soldado, atleta e lavrador. Ele está preparado, ele está cingido, ele está pronto. Soldados, no mundo grego-romano, enquanto serviam, eles não tinham permissão para casar. Um soldado se alistava aos 20 anos e se aposentava aos 40. Se chegasse vivo. A maioria deles conseguia ficar vivo até os 40. Aos 40 eles aposentavam. 20 anos servindo ao exército. Eles tinham total devoção, compromisso. É lógico que eles estavam pensando na aposentadoria, mas eles estavam ali completamente envolvidos. Não casavam. E os atletas? Os atletas olímpicos de grego, da Grécia Antiga, dessa cultura, ou melhor, eles faziam um juramento diante da estátua de Zeus, aquela estátua que você já viu nas gravuras por aí. Que durante 10 meses eles iam se preparar religiosamente na alimentação e nos treinamentos exaustivos. 10 meses de alimentação regrada e treinamentos exaustivos. Se você não sabe o que é treinamento exaustivo, lembre-se que Usain Bolt, que é o campeão olímpico mundial, eu não sei qual é a categoria dele, é 200 metros que ele corre? Ou é 300? 400 metros. Eu sei que nos treinamentos dele, eu assisti um vídeo há um tempo atrás, ele disse que chega a vomitar de tanto esforço físico que faz. Não era diferente aqui. Paulo conhece, esses atletas eram conhecidos pela disciplina, por esse juramento que eles faziam. Mas o maior obstáculo de um atleta, se você é corredor, eu corro 5 quilômetros, tem gente que corre 10, 15 quilômetros aqui. Você sabe que o maior obstáculo é aqui. Porque chega no 3 quilômetros, você fala, eu quero parar. Você tem que falar razões para você. Por que eu não vou parar? Ninguém vai ficar sabendo se eu parar aqui. O maior obstáculo é aqui. Paulo disse, pondere sobre o atleta, o soldado. Então, a gente quando para pensar nisso, a gente tem que... Eu quando estava escrevendo isso, eu pensei tantas vezes que eu já vi esses atores da Globo mentirosos falando. Todos eles, quando vão dar entrevista, no antigo video show, né? Eu lembrei lá do video show. Todos eles, quando vão dar entrevista sobre a próxima novela e o próximo filme que estão fazendo, eles dizem como? Está sendo uma delícia gravar aqui. Eu nem acredito que eu ganho para isso. A minha vida é maravilhosa. Está sendo maravilhoso esta gravação. Meus irmãos, isso é mentira, irmãos. Eles querem fazer você sentir que a sua vida é uma droga, é um lixo. E é assim que a mídia faz. Porque a gente sabe que a vida só existe nesse movimento aqui. É dureza. Se atleta treina, de alguma forma, Deus tem uma missão, um treinamento para nós. Um atleta segue um planejamento. E olha que interessante, irmãos, quando Paulo diz... O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E eu fui parar para estudar isso. As normas aqui não é a norma de não trapacear. As normas do vôlei, a norma do futebol. Tem que seguir as normas para não trapacear. Não é dessas normas, é a norma do treinamento. Um atleta tem que seguir a norma do treinamento. Que norma? Acordar cedo, correr, flexão, agachamento, comer direito na hora certa, dormir na hora certa. Não pode comer o que quer. Essas são as normas. Então Paulo diz, pondera sobre essas coisas, Timóteo. E por último,
O lavrador, né, como eu escrevi no boletim, o que é que encoraja um lavrador, irmãos? Senão a certeza que ele tem de que ele vai regar, ele vai arar, mas a mágica, o poder, a magia vai vir. Ele pode crer no que ele quiser, mas ele sabe que não vem dele. A magia vem da fotossíntese. Ele nem sabe o que é isso nessa época, mas ele sabe que tem uma coisa que acontece quando ele está dormindo. E é por isso que ele vai acordar cedo. Pondere na fé de um lavrador, na esperança dele, como Paulo vai dizer lá em Coríntios isso. Então não tem... você não vai ver um lavrador, um agricultor, ficar emburrado, tô de mal da chuva, ingrato. Irmão, quem fica ingrato é quem está esperando mimos. Eu estava esperando mais, mas eu não fui reconhecido. Eu estava esperando aquela promoção. Eu estava esperando mais respeito. Quem não está olhando, mas quem está vendo a magia, Deus agindo, quem está focado no que Deus faz, você só planta, você só ara, você só rega. A magia, a sua vida está sendo sustentada pelo Senhor. Quem tem pensamento lavrador é assim. Não tem como ficar de mimimi, não tem como ficar ingrato. E a última maneira, irmãos, aos 45 minutos, me permita, a última maneira com que Deus nos encoraja. Então, primeiro, Ele nos chama a participar. Segundo, Ele nos dá uma missão. E terceiro, capítulo 2, verso 11 a 13, Ele nos dá uma garantia, que é a sua palavra. Amém? Nos dá uma garantia. A mesma palavra que Jesus falou 5 vezes. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Você quer garantia maior do que essa? De que vale a pena lutar? Então veja comigo, por favor. Talvez, eu lembrei aqui de você, pastor Camilo, que o pastor Camilo disse que eu poderia tentar musicar algumas partes. E eu nunca pensei, estou pensando agora, no momento que eu estou falando aqui. Verso 11, 12 e 13 é uma canção dos nossos irmãos primitivos. Paulo cantava isso e provavelmente Timóteo conhecia essa canção. É um hino. Verso 11, 12 e 13. Quem sabe a gente pode musicar aqui e cantar, né? Observe esse hino, meus irmãos. Olha que encorajamento. Deus nos dá a garantia. Veja se você percebe a garantia aqui, neste hino. Se morremos com Ele também viveremos. Morremos presente, viveremos futuro. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Perseveramos, presente, reinaremos futuro. Se o negamos, com Ele, Ele também nos negará. Negamos, presente. Observe, isso é fundamental, o tempo deste verbo. Ele nos negará, futuro. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você observou a estrutura? Você percebeu que a salvação está alicerçada na fidelidade de Deus? Que garantia, meus irmãos. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 9, Ele nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Agora observe, meus irmãos. Verso 13. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Isso aqui, irmãos, dá um nó na cabeça de muito crente pentecostal. Como assim, pastor? Se eu for infiel, Deus permanece fiel. Então eu vou ser infiel. Meu irmão, como é que uma pessoa que entendeu a graça, o amor, a soberania de Deus vai querer ser infiel? Essa aqui é a questão. A questão não é que você descobriu que se for infiel, Deus é infiel, você vai poder ser infiel. Essa não é a questão. A questão é que você ainda não foi arrebentado pelo amor de Deus. Então, diante dessa fidelidade, desse amor, quem é que vai querer ser infiel? Então, se você me diz assim, pastor, se eu for infiel, Deus permanece fiel, então eu acho que eu vou ser infiel. Meu irmão, se você só pensar assim, significa que você já é infiel. Seria mais ou menos um marido falar para a mulher, ou pensar, eu só não traio porque senão eu sou descoberto e vai dar mal para mim. Porque se eu tivesse certeza que ia estar tudo certo, eu traía minha esposa. Então você não é fiel mesmo, se você pensa assim. Nós não somos fiéis porque estamos barganhando com Deus e para o céu. Nós somos fiéis
e sabemos que tropeçamos e somos falhos, e pecamos até em pensamentos, em intenções nós pecamos, e sabemos que somos infiéis. Mas o que nos constrange é a fidelidade de Deus. Aí talvez você que leu mais atentamente o texto, você está com uma pulguinha atrás da orelha, você falou assim, mas pastor, não é bem assim. Leia de novo o verso 12, por favor. Se o negamos, veja aí, o verso 12. Se o negamos, ele nos negará. Está vendo? É uma mão dupla. Os pentecostais estão com razão. Deus é fiel, mas se você pisar na bola, se você negar, ele não vai poder fazer nada. Como é que ele vai salvar? Né? Como é que Deus vai salvar o camarada se na hora do culto o cara está assistindo Netflix? Não, aí não vai ter como. Aí Deus não pode salvar. Inclusive, meus irmãos, tem uma música que a gente canta no nosso cenário. Eu não peguei o número dela aqui, mas os irmãos conhecem. Achei um bom amigo. Todo mundo conhece, né? Lembram da última estrofe? Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver. Está certo isso, irmãos? Está certo? À luz de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Está certo isso? Deus não me desampara se eu for fiel, é isso? Foi isso que você leu aqui no texto? Não, irmãos, está errado. Mas a gente colocou no bojo, não fez a revisão teológica. Eu não canto essa parte. Não sei se você já reparado. Se eu for cantar aqui, eu digo, jamais me desampara, nem me abandonará, porque é fiel. Alguma coisa assim. Eu tento mudar, eu tento dar um jeito aí. Mas falar isso aí eu não falo. Porque o texto não fala isso. Jamais me desampara se eu for fiel. Está errado isso. Mas então como é que a gente vai entender, pastor? Se o negamos, ele nos negará. Observe o tempo do verbo. Se o negamos, que tempo é esse? Presente, passado ou futuro? Presente. Quem é que nega a Cristo? A quem Jesus falou, quem não crê, já está julgado. Quem crê, já passou da morte para a vida. Quantos creem em Jesus? Amém? Você já passou da morte para a vida. Passou do julgamento. Quem não crê em Jesus, nega agora. Não é quem o negar, será negado. Se o negarmos, ele nos negará. Não é se o negarmos, é quem nega. Quem é que nega Cristo? Os ímpios. Nós somos encorajados aqui a sermos mais fiéis, obviamente. Mas a tua confiança não pode estar na tua fidelidade. É isso que o texto, é assim que o texto nos encoraja. Em nome de Jesus. Aos 52 minutos. Eu quero que você saia daqui sabendo que Deus não quer te bajular, nem te oferecer vantagens para você seguir Ele. Eu estava no acampamento quando um pastor disse, eu já falei isso na sala dos homens, aceite a Jesus, o que você está esperando? Ser crente está na moda agora. Todo mundo está ficando crente. Só você que está de fora. Aceita Jesus. Que absurdo, irmãos. Teve um caso que o jovem aceitou a Jesus. E logo quando ele chegou para os amigos estavam zombando dele. No acampamento foi isso. E aí os amigos falaram assim, agora você é crente, kkkk. Ele voltou e disse, não, eu aceitei, mas eu não quero ser crente, não. De tanta barganha que há com o nome de Jesus. Ele ficou com vergonha, ele tinha acabado de aceitar Jesus e desaceitou logo em seguida. Porque a gente tem esse negócio de que a vida cristã tem vantagem. Por quê? Porque a gente não entendeu a grandeza do nosso Senhor. Então não saia daqui achando que Cristo está te atraindo por vantagem. O que Cristo tem para você é um combate glorioso, um bom combate. Por isso que Paulo chama de bom combate. É uma cruz maravilhosa. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não te encoraja dizendo vai dar tudo certo, vai passar. No céu você vai ser feliz. Não é assim que Deus nos encoraja. O que Deus nos diz é já deu tudo certo. Eu venci. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Já venceu. Já deu tudo certo. Aleluia. Vamos pedir isso ao Senhor agora. Em nome de Jesus, baixe a sua cabeça, peça isso ao Senhor, nesta oração. Pai querido, dá-me a unção do Teu Espírito Santo. Dá-nos a unção do Teu Espírito Santo, Pai. Nos faz ter a vigilância de um soldado, Senhor.
a disciplina de um atleta e a esperança, Pai, de um lavrador. Nos faz sentir, Pai. Nos faz saber e nos faz sentir, Pai, de que não temos nada, Pai, a acrescentar ao que o Senhor já fez por nós. Nada. Nos faz viver como servos que não tem nada, Senhor. Tudo que temos é a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, Pai. Nos faz viver desta forma, neste encorajamento, Pai. E enfrentarmos tudo, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, igreja. Vamos ficar de pé, receber a bênção. Louva a Deus pelos visitantes que aqui vieram, neste último culto de celebração de domingo. E terça-feira, novamente, avisando, teremos o nosso culto da virada. Então, se você quer passar com a gente, venha estar aqui, vai começar às 22 horas. Receba a bênção. Que a graça de nosso Deus e eterno Pai, por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, na cruz, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, nossa casa, nossa família, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Está terminado no Senhor Jesus. Não sai sem cumprimentar, abraçar seu irmão. Agradeço as visitas. Voltem sempre, irmãos.